Podemos sentar agora e darmos continuidade a essa sequência de formação para a primeira Eucaristia, dentro do propósito do que é a liturgia do Advento. O que é que nós esperamos nascer? Veja como é pertinente aquilo que a gente vai fazer e essas formações que a gente está fazendo. Até o dia de hoje, elas não contradizem a liturgia do dia. É fantástico. Vamos lá. O que é que a gente espera nascer no dia 25? Vai nascer um menino de novo? Jesus vai nascer de novo? Não, não é? A mãe dele nem mais está aqui, já está no céu com Deus, elevado em corpo e alma. Então o que é que a gente espera nascer no dia 25? O que é que a gente comemora? O nascimento de Jesus, vamos bater palmas porque Jesus nasceu lá no dia 25 de dezembro, de fato? Não, nem foi o dia que ele nasceu. Liturgicamente nós celebramos no dia 25, mas não tem nada a ver com a data real do nascimento de Jesus. Então por que, padre, que a gente celebra dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? Porque a gente tinha que celebrar o nascimento dele algum dia, já começa por aí. Em segundo lugar, porque a Igreja Católica tem uma organização litúrgica que nos faz celebrar do nascimento até a morte de Jesus. Então é uma graça para nós ter este tempo de reflexão. 4 domingos nós vamos celebrar uma realidade do nascimento de Jesus. Então o que é que nasceu para nós? Nasceu para nós exatamente isso que eu acabei de ler aqui para vocês. Nasceu o Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nasceu o ensinamento, a doutrina, isso aqui é uma doutrina de Jesus, que disse: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, para a vida eterna, mas para que o mundo tenha vida. O pão, trigo, farinha, trigo, né? Que eu vou dar para vocês, que eu vou entregar para vocês, é a minha carne, ó, na cruz. Então, na cruz está o pão que nós celebramos aqui. Por isso que eu disse lá na Boa Vista, o Einstein ficou pensando a vida dele toda se haveria a possibilidade de fazermos viagem no tempo. E nós, cristãos católicos, fazemos uma viagem no tempo em toda a Santa Missa. Como assim, padre? Em toda a Santa Missa nós fazemos uma viagem no tempo. Por quê? Porque nós não repetimos o que Jesus fez lá na cruz. Nós não pregamos Jesus na cruz de novo, literalmente. Mas não é uma repetição nem uma representação. Na ação litúrgica da missa, torna-se presente aquele mesmo momento da história. Então, sim, nós retrocedemos 2000 anos e vamos para um dia específico da história e uma hora específica da história. Nós vamos para uma sexta-feira, para um dia 13, ou seja, o segundo, sétimo dia do mês de Nissan, e às 3 horas da tarde. Quando o padre impôs as mãos sobre pão e vinho, falando as palavras consacratórias, nesse exato momento, o tempo volta para aquele dia 13, para aquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, onde Jesus morreu. Porque a nossa salvação só chegou até nós quando Jesus morreu. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Neste exato momento, a salvação entrou no mundo. E é por esse motivo que nós celebramos este Jesus que morreu, mas que nos garantiu que, se ele não morresse, nós não poderíamos comer do seu corpo e do seu sangue. É uma garantia que Jesus vai dar para nós, que comer isto é para a vida do mundo. Os judeus, que eram as pessoas da religião de Jesus, Jesus era judeu, começaram a murmurar entre si, perguntando: como é que esse homem pode nos dar a comer sua própria carne? É maluquice isso. Percebam, gente, os judeus não comiam nem carne de porco, porque a lei dizia que não era para comer carne de porco, existia restrição. Não comia carne com sangue. Imagina beber o sangue de um homem, olha que loucura. Mas Jesus vai dar uma resposta diferente, não vai bater boca com eles. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então, minha querida Alice, o que é que você tem que ter consciência daqui para frente? Quando você for em qualquer igreja católica para comungar o corpo e sangue de Cristo, você não está comungando um pedacinho de pão. Não é o pão delícia, né, do lanche que a gente faz à tarde, não é o pão do café da manhã ou da janta, não. Esse pão é diferenciado. Embora a gente veja os aspectos físicos, você vai cheirar, tem cheiro de pão, você vai mastigar, vai saborear, tem sabor de pão, tem formato de pão, mas é corpo de Cristo. O vinho tem sabor de vinho, tem cheiro de vinho, aroma de vinho, mas é sangue de Cristo. Quem afirmou foi Jesus, não é a igreja quem está dizendo. É o próprio Cristo, os apóstolos só fizeram registrar. Então, a resposta de Jesus é mais dura ainda. Em verdade vos digo, quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Então, é condição para a gente ter a vida plena, não essa vida que a gente respira, né? Vai para a academia, vai para o trabalho, volta, não é dessa vida, não é essa existência material, mas é a vida eterna. Nós não teremos a vida eterna em nós mesmos se não comungarmos do corpo e sangue de Cristo. Isso vale para quem, Padre? Para nós que abraçamos a fé no Cristo. Continuando. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, ele vai dar uma outra condição. Para ter a vida e ser ressuscitado no último dia, tem que fazer o quê? Comer da carne e beber do sangue. Muito bem. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. De novo, Jesus vai insistir em valorizar aquilo que ele está ensinando. Enquanto que para os judeus era uma loucura total e completa, Jesus afirma para os seus seguidores que também vinham do judaísmo, que também deviam estar escandalizados, mas não tinham coragem de dizer nada. Jesus vai estar afirmando, olha, minha carne, verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Então vocês não têm que ter medo ao comungar da minha carne e do meu sangue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, para que a gente permaneça nessa comunhão com o sagrado, é preciso ir até a comunhão. É por esse motivo que a gente vai à igreja. Por que a gente vai para as paróquias assistir missa? Eu não posso servir a Deus daqui de minha casa? Eu não posso rezar em minha casa? Você pode, nada impede você de rezar na sua casa, fazer suas orações. Mas eu pergunto a você, quem de vocês sai de manhã para trabalhar sem tomar café da manhã? Levanta a mão aí. Quem é o corajoso? Ninguém? Muito bem. Porque a próxima pergunta que eu ia fazer é, se alguém levantasse a mão, não, eu saio para trabalhar sem tomar café. A próxima pergunta que eu ia fazer é, tá beleza, você é porreta, tem um organismo bom e forte, mas você continua trabalhando meio-dia sem parar para almoçar? Aí também não, aí é demais. Mas podia aparecer um outro valentão que ia dizer, sim, posso, sim, eu pego até de noite. Tá bom, meu irmão. Você continua trabalhando o período da noite sem colocar nada na boca, sem comer um sanduíche? Aí também não. Porque a resposta, no fundo, é não. A gente não sai para trabalhar longas jornadas sem se alimentar. E por que a gente não faz isso? Senão a gente desmaia no meio do caminho. Sim ou não? E se a gente insistir em fazer isso todos os dias, a gente pode até mesmo parar no hospital doente, porque não se alimentou. Então, por que a gente quer rezar em casa e não quer comer o alimento espiritual? Qual é a lógica? Não faz o menor sentido. Então, a gente não vem para a igreja porque a gente gosta do padre, porque o padre é bacana, é simpático, prega bonito, canta. Na minha paróquia o padre canta, tem um vozeirão. Não é por esse motivo que a gente vai na paróquia. A gente não vai na paróquia porque ela é organizada, tem um ministério de música, bacana lá, os louvores são maravilhosos. Não, esse não é o motivo. A gente vai na paróquia para comungar o corpo e sangue de Cristo. Lá é o único lugar que tem o corpo e sangue de Cristo. A gente volta para nossa casa para fazer as nossas orações, que é pertinente, a gente tem que fazer mesmo, mas depois que a gente se fortalece com o corpo e sangue de Cristo. Mas o padre lá é pecador, todos nós somos. Mas o padre lá não anda direito. Você vai comungar Jesus, que é sempre
direito, compreende? Ah, mas a fulana lá, não vou com as fuças dela. Você não vai lá para ficar olhando as fuças da fulana. Você vai lá para comungar o corpo e sangue de Cristo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não desceu como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. E aqui de novo, Jesus não está falando dessa existência nesta terra. Porque desde que os apóstolos existem até o dia de hoje, 2024 anos, a gente sabe que todos aqueles que vieram antes de nós, que comungaram a vida inteira, também morreram nesta existência. Mas Jesus está dizendo o quê? O pão que foi dado no deserto, o maná, não tinha valor, não tinha poder de, sendo comungado, sendo comido, sendo consumido, dar alguma espécie de salvação para a vida eterna. Mas essa Eucaristia que nós celebramos, ela sim, fortificados pela Eucaristia, ela nos possibilita ir para a vida eterna. Esse é o motivo pelo qual nós comungamos, esse é o motivo pelo qual nós damos atenção, inclusive ao Evangelho de hoje, que vai dizer um alerta importante para nós. Olha, haverão sinais, as potências do céu serão abaladas, e vocês orem todo o tempo. Para que tem que orar para todo o tempo? Para ver se a gente consegue se manter de pé diante do Filho do Homem quando vier aquele grande dia que é terrível. Mas nós precisamos nos preocupar com isso? De modo algum. Por que a gente não precisa se preocupar com isso? Que a gente é melhor do que os outros? Não. Porque nós estaremos lutando para, na comunhão diária, sempre que a gente puder comungar, a gente fortalecer a nossa alma e o nosso espírito para dizer misericórdia, Senhor, quando esse grande dia chegar. E a gente não sabe quando esse dia vai chegar. Pode chegar hoje, pode chegar antes dessa missa terminar, pode chegar daqui a 10 milhões de anos. Nós não sabemos. Só o Pai sabe o dia e a hora desse retorno. Mas nós precisamos ficar em prontidão. E aí, quando a gente for receber a Eucaristia, dizer, olha, Senhor, fortalece a minha fé. Essa é a nossa missão. Chegar à concepção de que, por mais que a capela seja simples e humilde, ou por mais que estejamos numa basílica ornada de ouro, aquilo que será mais importante estará no interior de uma caixa como essa que nós chamamos de sacrário. O nosso é de madeira, tem outros que são de ferro, de metal, tem outros que são de prata, outros que são de ouro, mas todos esses invólucros são irrelevantes porque aquele que é mais precioso está onde? Do lado de dentro. E essa é a maravilha de Deus. Ele pode estar em qualquer lugar onde ele é celebrado. Na sua casa, na sua residência, Jesus se fará presente quando a missa acontecer e o padre impor as mãos. Na rua, nas missas campais, ali estará Jesus. Ele não se faz presente apenas no templo, construção feita para a celebração, não. Ele se faz presente em todos os lugares onde ele for celebrado. Essa é a maravilha de Jesus. Ide pelo mundo. Jesus deu uma ordem muito clara. Nós, igreja, precisamos ir até vocês, que serão também igreja, povo de Deus, corpo místico de Jesus Cristo. Então, nós que somos igreja, corpo místico de Jesus Cristo, só somos se fizermos a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Só somos cristãos se obedecemos a Ele. Só somos igreja se fazemos a vontade dEle. Então, importa qual igreja é mais antiga? Não. Importa que nós cristãos estejamos adequados com aquilo que Jesus ensinou. Aquele que diz que é cristão, mas rejeita o que o próprio Cristo diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem é o pão vivo descido dos céus? Jesus. Quem foi que disse isso? Ele próprio. Quem foi que registrou? Aqui a gente viu que foi São João. Os outros evangelistas também registraram algo parecido. Então nós somos, podemos dizer dessa maneira, uma igreja eucarística. Porque todas as demais coisas, batismo de criança, preparação para a primeira Eucaristia, crisma, todas as outras coisas, elas emanam da Eucaristia. Sem Eucaristia,
nada do que a gente faz na vida religiosa vale a pena. Com a Eucaristia, todas as demais coisas passam a fazer sentido. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.